Sejam muito bem-vindos. Eu sou Roberto Amaro, especialista em FinOps e observabilidade na IBM, e esse é o evento do ataque à recuperação de grandes incidentes. Como garantir a segurança dos negócios? Nós vamos dar 3 minutinhos para o pessoal estar chegando. Deixa eu deixar só um recado rápido. Do lado direito, vocês têm um botão de chat, que vocês podem conversar entre si. Fiquem à vontade para deixar seu recado. Já está chegando aqui o Fagner, está mandando o seu bom dia. O Valdemir também, bom dia, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, vamos chegando, vamos chegando. Hoje o papo vai ser bem legal, vai ser um assunto bem interessante do nosso dia a dia, infelizmente acontecendo muita coisa, então acho que é um assunto bem relevante para o momento, tá? Enquanto o pessoal está chegando, eu quero agradecer aqui a Intercompany pelo convite desse webinar. Já fizemos alguns, já vou dar uma recapitulada com todos vocês. A gente mandando bom dia. Tá frio, tá aqui onde eu tô, tá frio também, tá bem. Ninguém consegue entender mais o clima ultimamente, né? Então tá bem uma loucura. Chegando pessoal, mais 2 minutinhos. Chegando bastante gente. O pessoal já tá sabendo usar aqui, não precisa nem explicar. Produção, a galera é boa aqui, viu? Tá, não precisa nem explicar o que precisa fazer. Muito bom, muito bom. Jorge, bom dia também para você. Um ótimo evento para todos. A agenda está bem legal do evento hoje, pessoal. Mais um minutinho a gente já começa. Ana Maria, bom dia para você também. Seja bem-vinda. Legal, legal. Se você botar o local que vocês estão falando também, a localidade, legal, a gente vai comentando aqui durante o bate-papo, tá bom? Mais um minutinho, pessoal. Bom dia para você também aqui. Ferramenta fácil de usar, né, pessoal? Bem tranquila. Bem, pessoal, 9h05, vamos começar respeitando todos que já estão aqui. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Como eu disse, eu sou o Roberto Amaro, sou especialista em FinOps e observabilidade na IBM. E o evento de hoje é em parceria com a Intercompany, chama-se Do Ataque à Recuperação de Grandes Incidentes, como garantir a segurança dos negócios. Eu já quero agradecer o convite da Intercompany para apresentar mais esse webinar. Essa parceria, nós já falamos de FinOps, inteligência artificial, desmistificamos a aquisição da VMware e agora vamos focar na recuperação de grandes incidentes, né? A gente sabe que nos dias de hoje as ameaças do nosso ambiente, como os desastres naturais, nós vimos agora, está acontecendo ainda no Rio Grande do Sul, as falhas de hardware, os ataques cibernéticos, pode a qualquer momento impactar severamente a continuidade dos nossos negócios, né? E com o avanço da tecnologia, principalmente em nuvem, as empresas agora têm à disposição soluções mais flexíveis, escaláveis e econômicas para garantir a continuidade desses negócios, né? E aí consegue fortalecer tanto a segurança da empresa e podendo responder efetivamente a crises. Como eu já disse, né, por causa manter o nosso negócio funcionando. E antes de eu gostaria de dar um recado para vocês. Do lado direito, vocês têm um chat onde vocês podem trocar experiências durante o evento, conversar entre vocês. Eu vou estar lendo algumas perguntas também durante o evento, eu vou dar meu pitaco aqui também. E aqui embaixo, vocês podem mandar perguntas que chegam diretamente aos apresentadores do evento. Então, eu vou pegando as perguntas, durante a apresentação eu vou fazendo elas, ou no final eles juntam todos, mas eu vou organizando com vocês, tá bom? E essas perguntas ninguém vê, só nós vamos ver, tá? Então, fique à vontade. Se você não quiser que a gente fale o nome de vocês, coloca na mensagem, mas a participação é bem legal, tá? E no evento de hoje eu não estou sozinho, como de costume, vou apresentar o pessoal. Primeiro eu quero apresentar a Júlia Aguilar, que é especialista em cloud na IBM. Bem-vinda, Júlia, tudo bom? Bom dia, Beto. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer o nosso, Júlia, seja bem-vinda. Também está o Cauê Eduardo, especialista em cloud na IBM. Bem-vindo, Cauê, como é que você está?
Tudo bem, Beto. Muito obrigado aí pela introdução e muito obrigado a todos aí que estão participando também. Será um prazer a gente compartilhar um pouquinho do trabalho que a IBM tem feito acerca de IaaS, de backup, como que a gente tem endereçado isso daí para os nossos clientes, né? Então, é uma missão bem legal, uma missão ampla e estou muito empolgado para dividir isso daí com vocês hoje. Obrigado, Cauê. Também está conosco Rafael Silva, que é especialista em segurança da informação na Intercompany. Estamos juntando todo mundo aqui. Bem-vindo, Rafa. Opa, obrigado. Tema extremamente relevante no cenário cibernético que vivemos, hein? Isso é verdade. Obrigado pela presença, Rafa. E o último, não menos importante, porque já é da casa, participou com a gente no nosso papo de VMware, o Marcelo Abreu, que é gestor de projetos e soluções em nuvem na Intercompany. Bem-vindo, Abreu. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui de novo, Roberto. E vamos Prazer é o nosso. para mais um webinar aí de sucesso com o pessoal. Muito bom, pessoal. Primeiramente, obrigado pela participação de vocês todos, pelo tempo de vocês, acho que vai ser bem legal o bate-papo. E eu queria já começar, como de costume, com a primeira pergunta, aí fiquem à vontade para se organizar, que seria o que para juntar isso? Como a IBM Cloud pode integrar a minha estratégia de recuperação de desastres que eu já tenho, ou estou planejando fazer, proporcionando essa tal agilidade e o que todo mundo procura, que é redução de custos também, né? Isso é importante. Fiquem à vontade, quem quer ser o primeiro a falar, por favor. Legal. Eu acho que a integração ela vai muito de acordo com a necessidade do que você precisa, né? Então, qual que é a estratégia que você almeja para o seu negócio? Então, a gente tem diferentes vertentes, né? A gente trabalha com duas estratégias em termos de backup e DR, que é o RPA e o RTO. Então, no final do dia, o cliente ele precisa de um entendimento estratégico de quanto tempo ele pode suportar um downtime, quanto tempo ele pode, o quão disposto ele está a perder dados, né? Então, a integração ela vai de acordo com as soluções do qual a IBM oferece, para que a gente consiga mitigar esses problemas, esses gargalos e, consequentemente, otimizar o custo, né? Então, se a gente está falando de um downtime, e até fazendo uma alusão com algo que aconteceu recentemente, tanto o desastre natural que o Beto mencionou no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, mas também com o downtime que a gente teve cibernético, né? Atingindo a América como um todo, hospitais, aeroportos. Isso daí afeta diretamente no negócio do cliente, né? É um impacto direto em termos de custo, porque 2 horas que você fica inativo, 2 horas que você tem, de certa forma, esse apagão, você consequentemente está exposto e perdendo dinheiro, né? Você está perdendo recurso. Então, a IBM, ela integra algumas soluções, do qual a gente vai mencionar aqui, para você mitigar isso daí, né? E aí a gente traz duas vertentes, dois pilares aí do qual a gente vai abordar hoje, que é o de DR, Disaster Recovery, e de Backup, onde a gente tem soluções para backup para você endereçar e ter ali uma replicação de dados, seja ele de finance, seja ele de HR, seja ele sua empresa de aeroporto, retail, para você conseguir ter essa duplicidade de dados, né, essa replicação de dados de uma forma que você tenha ali uma estratégia para proteger aquilo e, de certa forma, não ser afetada, né? Então, essa daí seria uma forma do qual a gente utiliza IBM Cloud, falando, né, para a gente integrar essa estratégia para o cliente no final do dia, seja ela de backup, seja ela de DR. Então, assim, a gente tem umas plays do qual a gente vai abordar hoje, eu posso nomear algumas delas aqui, que a gente tem uma solução para backup de M365, Spectrum Protect, Power VS, mas essa daí é um nicho do qual a IBM ela tem se especializado, tem trabalhado forte, investido nesse mercado para conseguir endereçar e criar uma estratégia com o cliente, né, Beto? Para a gente conseguir, né, trabalhar ali lado a lado com eles e, de certa forma, fazer essa alusão, né, com o que aconteceu recentemente e conseguir endereçar para que o cliente, no final do dia, ele não esteja exposto, né? Seja ele um cyberataque, seja ele a um desastre natural, alguma falha de software, né? Então, isso daí vai muito de acordo e essa é a forma que a IBM tem trabalhado para integrar as soluções do qual a gente tem atualmente. Muito bom. Muito bom. Você falou duas siglas aí, Cauê. Já veio uma primeira pergunta, falou do tal do RTO e RPO.
Eu vou ser sincero que nesse assunto eu sou leigo, tá? Então, se tu quer dar um tapinha aqui, qual a diferença um para o outro e como é que eu consigo acompanhar essas siglas? Com Claro. certeza. A gente vai dar uma aprofundada nesse tema, então, assim, fica tranquilo que eu acho que o que a gente preparou aqui é para deixar tudo muito mais claro para vocês, que eu não sei quantas pessoas também conhecem IBM, quão por dentro vocês estão de DR e backup, mas RTO é Recovery Time Objective e o RPO é Recovery Point Objective. Então, para a gente já entrar nesse assunto e vocês terem em mente o que significa, RTO, quanto tempo eu posso ficar fora do ar? Quanto tempo minha atividade pode ficar fora do ar? E o RPO seria quantos dados eu estou disposta a perder. Então, é essa granularidade de que eu não posso deixar nada passar. Então, se a gente estiver num sistema financeiro, por exemplo, o banco pode até ficar fora do ar algumas horas, a gente sabe, mas ele não pode deixar uma transação passar. Então, seria esse RTO um pouco maior e um RPO, que é o Point Objective, reduzido. Então, isso a gente analisa de setor para setor, depende muito da operação, mas para a gente iniciar o bate-papo, RTO, tempo, RPO, quantidade de dados. Eu acho que isso deixa mais claro para o pessoal aí. Agora ficou, Júlia, show de bola. Legal, muito bom. E sobre o Cauê também comentou sobre backup, né? Existe o que a gente pensa sempre na recuperação botar tudo no ar, mas às vezes a gente não, talvez, nos preocupe com o backup desses dados. Existe nesse conjunto alguma coisa que possa ajudar nessa recuperação também? Com certeza. Acho que isso daí é algo mais a fundo, assim, em termos de compliance, né? Como que a gente pode integrar e atender esses dados sensíveis, né, para o cliente. Então, a IBM tem soluções para que tenha uma proteção contínua desses dados, com criptografia de repouso e em trânsito também, e que garante as informações sensíveis que estejam seguras contra as ameaças tanto interna quanto externa. Então, essas são soluções que a IBM projeta para atender os padrões que a gente tem no mercado, tanto de GDPR quanto de HIPAA. Então, no final do dia, a gente está se preocupando com a dor do cliente, se preocupando em endereçar uma solução que vai de encontro com o que ele precisa, com a necessidade dele, mas também a gente está atendendo todos os padrões de conformidade do mercado, seja ele imposto pela União Europeia, seja ele imposto pelo Brasil e América do Norte, por exemplo. Então, a gente atende todos os requisitos, né, em termos de compliance, para a gente conseguir endereçar algo que o cliente tenha confiança daquilo que ele está investindo, daquilo que ele está trabalhando, né? Então, acho que vai muito de encontro, né, da forma que a IBM se posiciona, de ser, principalmente a IBM Cloud, de ser uma nuvem segura, de ser uma nuvem resiliente, de ser uma nuvem aberta, mas no final do dia ela é uma nuvem completamente segura. Ela está ali para fomentar, dar vazão e trabalhar, né, de uma forma onde a gente não somente enderece aquilo que o cliente precisa, monte uma estratégia, sente ao lado dele, ouça, mas também atender os padrões do mercado em termos de compliance e conformidade. Acho que vai muito de encontro aí, né, com a pergunta aí, Roberto. E eu Legal, acho legal. legal também a gente ressaltar que a IBM é conhecida pela questão de segurança. A gente, desde sempre, trabalhou com grandes bancos, então dados sensíveis, assim, é uma especialidade nossa, e claramente isso se aplica para as nossas nuvens e todas as soluções que a gente está propondo para os clientes. E eu também queria puxar um gancho, aproveitar antes da gente seguir com as perguntas, compartilhar um pouquinho do material que a gente preparou para vocês, porque eu acho que com o recurso Legal. visual fica mais fácil a gente conduzir essa conversa. Mas assim, tendo dúvida, gente, manda no chat, o Beto vai passando para a gente e é um bate-papo mesmo. Legal, porque são várias siglas aí, né? Então, enquanto a Júlia está compartilhando, até um negócio que vocês comentaram do compliance, eu posso estar pensando errado, de puxa minha orelha se eu estiver falando uma besteira. Nós nos preocupamos em recuperar para nossa empresa, mas tem muito cliente que nos contrata, né? Eu sendo um prestador de serviço X, se eu tiver tudo no compliance, eu consigo garantir a entrega desse serviço, né? Então, não nos preocupar só com o nosso sistema, mas também o que a gente entrega para os nossos clientes, né? Acho que pode fazer sentido, né? Exato, Já está aparecendo, Júlia. exato. Perfeito.
Então, pessoal, o que a gente preparou aqui é realmente um apoio visual. A gente pensou em trazer um pouquinho essa diferença de DR, backup, cybersecurity, alguns dados, as nossas ofertas e casos públicos. E no finalzinho, a gente vai dar um tour rápido pelo portal da IBM, porque eu acho que também é muito legal. Quem não conhece, vê como ele é fácil, intuitivo. E aí, no final, a gente tem uma sessão perguntas e respostas. Então, vamos aí e, enfim, espero que vocês aproveitem. Legal. Obrigado aí pelo gancho, Júlia. Então, ali, como vocês puderam ver a agenda, a gente gostaria de primeiro explicar o que que é backup, né? E aí, depois, canalizar, filtrar aí um pouquinho mais deep, né? Então, a estratégia de backup, primeiramente endereçando o que que é backup, né? Como vocês podem ver, backup é a cópia de armazenamento de dados, do quais são importantes para garantir a recuperação em caso de perda, falha ou ataque cibernético, né? Então, com o backup você tem uma segurança, você tem uma continuidade de negócio e, consequentemente, uma conformidade. Então, a gente está falando diretamente de um armazenamento resiliente, de proteção contra ransomware e eficiência, onde você vai atender os padrões de conformidade, né? Essa é a forma que a IBM tem trabalhado e segmentado esse mercado para a gente conseguir, né, trabalhar com o cliente, trabalhar com o mercado de uma forma que a gente consiga endereçar essa solução com uma replicação de dados, né, dados críticos, dados comerciais, dados financeiros, para que o cliente ele não seja exposto, não seja afetado e consiga ter uma estratégia para mitigar, né, esses problemas do qual ele pode enfrentar, esteja ele preparado ou não, né. Então, acho que cobrindo uma parte de backup, né? Fazendo explicando um pouquinho como seria. Esse ransomware está em todo lugar, né, Cauê? Acho que é a principal dor, acho que das empresas hoje. Exato, exato. E aí quando a gente fala de backup, tem duas vertentes, né, Beto? Uma das vertentes, né, da estratégia, você já está ali preparado, então você faz muitas das empresas do qual a gente tem visto no mercado, você já faz esse trabalho ali de um teste, né, em casa, para você ter um entendimento de qual cenário você pode encontrar ou não. Mas o ransomware, por outro lado, ele é um cenário onde você não está preparado de certa forma, você não espera que você vai ser atacado, que você enfrente um ataque de DOS do dia para a noite, né? Então, a gente pode esperar que você tenha um downtime se você for de um retail, numa Black Friday, alguma coisa assim, que o seu ambiente não esteja propriamente preparado. Mas, por outro lado, se você sofrer um ataque cibernético, né, em um período de eleição, em um período mais que você tem um pico maior, né, acho que uma estratégia de backup, ela vai muito de encontro, né, seguindo essas duas vertentes, onde você já tem uma estratégia pronta para endereçar e uma estratégia pronta também para conseguir trabalhar com esses ataques do qual você pode estar exposto, né? E aí acho que falar um pouquinho de disaster recovery, também explicando um pouquinho, né? Disaster recovery, DR, que é a sigla que a gente usa aqui, né? A gente está usando bastante sigla, então acho que para explicar um pouquinho melhor, é uma estratégia para proteger e recuperar os dados e sistemas de TI críticos após desastres naturais, falhas de infraestrutura ou ataques cibernéticos, né? Então, acho que uma diferença de você explicando, né, de área e backup é que backup você geralmente está vendo o lado de dados críticos, né, algo mais tangível em termos de data mesmo, né? E, por outro lado, quando você fala de DR, é uma estratégia onde você está falando, de certa forma, de sistemas críticos, de servidores, né? E você tem uma estratégia HA, por exemplo, de High Availability, de alta disponibilidade, é uma estratégia do qual você pode endereçar problemas do qual você poderia estar enfrentando. Então, por exemplo, vamos supor que recentemente a gente teve o desastre natural lá em enchente no Rio Grande do Sul, e você como cliente, você tem servidores físicos, e aí, dado a situação, dado o cenário, você, né, não estava preparado para isso, né, foi um evento sazonal, foi um desastre sazonal, né, do qual aconteceu. E se você não tem essa estratégia aplicada no seu negócio, você, de certa forma, você fica exposto. Então, uma vez que a enchente subiu, o seu computador, o seu servidor foi afetado, você, consequentemente, você está exposto, né? Então, você pode perder ali recursos, né,
computacionais, você pode perder dados críticos se você não tiver uma estratégia de DR, por exemplo. Então, falando de alta disponibilidade, né, e aí uma forma que a IBM Cloud tem endereçado é uma estratégia MZR, né, que é Multi-Zone Region, que a gente está em pontos diferentes, né, aqui em São Paulo, no Brasil, para que você consiga trabalhar essa estratégia onde, vamos supor, o seu sistema caiu no Rio Grande do Sul, mas você tem um data center aqui em cloud conectado em São Paulo. Então, você tem aquele período, de certa forma, de downtime, mas o seu cliente não necessariamente ele vai sentir, né? Você tem uma replicação de dados em outro ponto do Brasil. Então, acho que disaster recovery ele vem muito de encontro com isso daí, né? E aí tem também a parte de resiliência, do qual eu mencionei, continuidade de negócios, proteção dos seus dados e uma recuperação rápida, né? Então, você tem um ambiente mais resiliente para atender a sua necessidade, em termos de, certo, eu fui afetado aqui, qual que é a estratégia? Já tem uma estratégia pronta? Não, eu estou esperando que algo aconteça para que eu decida criar uma estratégia. Então, a ideia, o cenário ideal é você estar preparado para esses eventos canônicos do qual podem acontecer, né? O Cauê, deixa eu fazer Então, um comentário, desculpa te cortar aí, que com eu fiquei certeza. ansioso aqui, porque eu vou fazer uma brincadeira com o Rafa aqui, porque o Rafa é um cara que me ajuda muito quando eu tenho algum projeto de segurança. Eu colocaria o disaster recovery, talvez o backup, eu não sei, é aquela solução que a gente só vai se preocupar quando acontece alguma coisa, porque a gente vê muito caso de segurança, mas, poxa, tá tudo tranquilo, mas quando dá o primeiro pepino, é que você vai se preocupar em ter um plano, fazer teste. Eu sou sincero que aqui dentro eu já caí em teste de phishing, tá? Que a própria empresa faz com a gente. Rafa, eu não sei se isso é uma solução desse tipo. As empresas acabam. É quase como um seguro, né? A gente traça esse paralelo. E tem alguns estudos que mostram que as empresas só começam a se preocupar com esse tipo de planejamento quando se tem um incidente, né? E a gente está aqui exatamente para tentar antecipar, antever esse tipo de coisa e deixar a empresa resiliente para que, caso ocorra, por exemplo, um ataque ransomware, né, como a gente vem citando, esse dado esteja imutável, ou seja, protegido, para que as tecnologias consigam coibir, bloquear, proteger o dado, e assim você não fique à mercê desses criminosos, né? Criminosos cibernéticos no final do dia. Legal, legal. Pode continuar, Cauê. Legal. Não, perfeito. Obrigado aí. E também acho que a gente vai até comentar um pouquinho mais, o Rafa e Beto, dessa parte de cybersecurity, né? Como que a IBM tem trabalhado para apoiar esse segmento também. Então, acho que continuando aqui no slide, fazendo uma menção de disaster recovery, né? De soluções de ar na nuvem, né? Então, pegando um gancho daquilo que a gente mencionou, a gente tem uma recuperação automatizada, a gente tem uma recuperação rápida com soluções como Disaster Recovery as a Service, do qual a IBM oferece, né, no nosso portfólio, e a gente vai abrir também um pouquinho do nosso portfólio para mostrar isso daí, né, algo mais visual para vocês. Então, a gente tem uma geodiversidade, que é a parte de replicações de dados em diferentes data centers, né, em São Paulo, aplicar isso daí também, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em outras regiões da América também, por exemplo, e no final do dia uma redução de custo, né? Porque sem a necessidade de manter uma infraestrutura secundária, o uso de ar baseado em nuvem, ele reduz significativamente os custos de hardware e administração, né? Então, se você paga por duas máquinas físicas ali, se você tem uma estratégia em nuvem, por outro lado, você paga por uma máquina, você pode ter um cenário onde você paga por uma máquina física e, consequentemente, ter uma outra máquina ali virtual, hospedada no data center em uma região específica do Brasil para apoiar essa estratégia, né, de recuperação em caso de um desastre. Então, acho que fomentando um pouquinho do portfólio de como a IBM tem trabalhado. E aí, falando um pouquinho também de cybersecurity, né, passando aqui a página de DR, vem muito de acordo com o que o Rafa comentou aí, né, que são tecnologias emergentes atualmente, né, e são tecnologias do qual estão conectadas. Então, quando a gente fala de cibersegurança, ele envolve tecnologias práticas, políticas, que protegem sistemas, dados e pessoas contra esses ataques cibernéticos, ransom e phishing e até mesmo roubo de dados. Então, conforme você mencionou, né?
Se você sofre um ataque de phishing, por exemplo, você está exposto, seus dados estão expostos, né? E de certa forma você não quer no final do dia que seus dados estejam expostos, porque você pode ter dados críticos, né? Então a IBM ela tem fomentado bastante esse portfólio de cibersegurança em paralelo com o portfólio de diário backup, né? Que são tecnologias emergentes que trabalham junto, né? Então alguns dos benefícios de cibersegurança é você ter uma proteção de ativos críticos, uma reputação e confiança também, continuidade dos negócios, uma resiliência cibernética, mitigação de riscos também e uma segurança integrada. Então, acho que vai muito de acordo, né, da forma que a IBM tem se portado e endereçado as tecnologias para no final do dia a gente conseguir abordar esses temas, né? E acho que cobrindo um pouquinho de cibersegurança também, né? E aí a gente vai mostrar na prática daqui a pouco também como que a gente tem endereçado isso daí. Legal. Tem uma pergunta que chegou agora do Caio Alexandre aqui. O pessoal ficou tocado com o RTO e RPO, tá? Eles perguntaram, tá perguntando se existe um tempo médio praticado de mercado nessas duas siglas. Existe isso? Existe, né, um tempo médio, mas o que a gente vê é que depende do seu negócio, como a Julia mencionou, por exemplo, se você está num banking, um tempo médio de um bank para ter esse downtime é de no máximo, estourando o tempo ali, né, de RTO, por exemplo, que é o tempo que você tem para fazer a recuperação do seu servidor, do qual caiu por motivo X, de 2 horas, né? Então esse seria o tempo máximo. Acima disso, você já vê uma implicabilidade, né, no seu negócio desastrosa. E se você falar de RPO, por exemplo, você pode ter uma estratégia de fazer backup de 12 em 12 horas, pode ter uma estratégia de fazer backup de 5 em 5 horas. Então, vamos supor que a sua estratégia é fazer backup de 6 em 6 horas. E você fez um backup agora às 9h30, e daí depois, só depois de 6 horas na parte da tarde. Então, basicamente, você fez um backup às 9h30 da manhã, e vamos supor que você teve um ataque, você está vulnerável a partir das 10 horas, e você não fez esse outro backup na parte da tarde. Então, você só vai ter o retorno, você só vai ter os dados do qual você projetou ali para fazer backup das 9h30. Então, das 9h30 até a parte da tarde, você não tem acesso a esses dados, porque ele não foi realizando o backup, né? Então, em média, quando a gente fala de RPO, geralmente 6 a 12 horas por dia você está fazendo esse backup, e de RTO, por outro lado, para um bank, por exemplo, no máximo 2 horas. Mas em média seria 1 hora, entre 1 e 2 horas. Mas eu queria comentar também que, assim, de novo, varia muito de setor para setor e também a gente analisa sempre qual aplicação ou documento ou servidor que vai passar por essa estratégia de backup ou de AR. Então, assim, são duas coisas diferentes que não se anulam. Só porque você tem DR não significa que você não precisa ter backup, você precisa, porque assim a gente consegue garantir a resiliência do dado. E, por exemplo, eu preciso fazer o backup de todos os documentos que eu estou transacionando ali? Provavelmente não. Eu vou selecionar os documentos críticos, colocar um RTO maior ali para eles. Então, o documento que é mais crítico, vou fazer um backup de 2 em 2 horas. Um documento que talvez eu não precise ter essa inspeção regular, posso fazer de uma em uma semana. Então, eu acho que é muito legal a gente sempre pensar no critério de qual é a minha necessidade e o quanto eu preciso daquilo e quando. Porque assim a gente consegue pensar também facilitando custos, porque claro que quanto mais, com maior a frequência, provavelmente vai ter um incremento de custo. Então a gente faz esse mapeamento de todos os documentos que você vai ter e servidores, para também, montar a estratégia mais adequada para o seu negócio e para o momento que a gente está passando, né. Então acho legal a gente só ressaltar essas coisas, porque tem um tempo ideal? Pode até ter, mas é claro que tem as individualidades de cada setor. Caso a caso, né? Imaginei. Legal. Então, exatamente, vai muito de encontro com o que a Julia falou. Então, acho que passando essa parte de cybersecurity, né, e aí trazendo um pouquinho mais de dados, então essa daí é uma pesquisa que a IBM realizou em 2024, que é o Cost of Data Breach Report, onde a gente vê que um custo médio de uma violação de dados em 2024 se tem uma alta de 10% desde 2023. Então, a gente está falando em termos de valor, né? 4 milhões de dólares, né?
um pouco acima de 4 milhões de dólares, né? Então, é uma exposição crítica, né, para o seu negócio. Você está exposto, você está perdendo dinheiro, e esse cenário, essa segmentação do qual a IBM tem fomentado, é para não somente proteger os seus dados críticos, seus assets, entrar em conformidade, mas também otimizar o custo, né? Porque se você está exposto, se você está perdendo dinheiro, isso daí está impactando negativamente o seu negócio e, consequentemente, o seu cliente, né? Então, se você é de retail, se você é de finance, e você está exposto, você está tendo duas vertentes negativas. Você está perdendo dinheiro, né? E se o cliente, no final do dia, ele também está insatisfeito, né? Então, é algo que a gente vê e é um mercado do qual a gente tem segmentado, é um mercado do qual a gente está trabalhando lado a lado aos nossos clientes. Então, se a gente falar de RPO, RTO, são estratégias do qual a gente senta ao lado do cliente, entende a necessidade dele, o que é tangível para ele, se ele precisa de backup, se ele precisa de DR, e para no final do dia a gente endereçar o que ele de fato precisa, né? Então, Legal. acho que Não, por favor, pode terminar, Caio. O delay que acabei Não, te acho que cortando, perdão. essa parte assim mais dados, né? Acho que o Rafa também da parte da Intercompany ali, em termos de dados do qual a gente tem visto no mercado, é um cenário legal para a gente explorar também, trazer alguns dados, alguns analytics do que a gente tem visto também no mercado, né? Não somente esse report de Cost of Data Breach Report, entre outros, mas pode continuar, Beto. Justamente era o Rafa que eu queria perguntar, porque quando fala de segurança, eu sempre lembro o nome dele aqui. Eu ia fazer uma pergunta, Rafa, assim, agora a pergunta minha mesmo. Se acontece o mesmo fenômeno que acontece quando tem um desastre natural, algum desastre local, que o pessoal saqueia supermercado, é o momento que o pessoal se aproveita também a parte cibernética da coisa, você vê isso acontecendo? Ah, com certeza, né? O pessoal espera qualquer brecha para se aproveitar, né? E corroborando com o que o Cauê estava trazendo, esse dado de 4,8 milhões, ele leva em consideração não só a parada na operação, mas também o impacto para a marca, né? Que no final do dia, isso também acaba impactando. E reforça a importância desse tema, principalmente quando a gente coloca na mesa o aspecto do ransomware, né? Normalmente, o ator de ameaça, né, o threat actor, quando entra dentro da organização, ele visa exatamente comprometer o backup, criptografar esse dado, exatamente para que a gente consiga, ou para que eles consigam executar o que nós chamamos de dupla extorsão, né? E aí fazer com que a empresa fique suscetível a pagar um resgate, né? Assim como ameaçar a venda desse dado na Deep, Dark Web, né? Vale reforçar aqui que teve um relatório recente chamado Fast Fact da Trend, onde coloca o Brasil como o segundo país mais atacado por ransomware no mundo, né? Se a gente pegar o estudo da Sophos, pouco mais de 80% das empresas atacadas por ransomware no Brasil pagaram algum tipo de resgate para reaver suas informações. Vale dizer que aqui a gente está tratando com criminosos mesmo, né? Então, não tem garantia nenhuma de que, se for pago esse resgate, a chave de criptografia vai ser liberada ou vai liberar todos os seus dados, né? Outro dado relevante é que 3/4 das organizações levam mais de 100 dias para conseguir se recuperar de um ataque cibernético, né? Então, esses pontos destacam, claro, a importância de uma estratégia robusta, né, de proteção e principalmente de recuperação desses dados, né? Com certeza. Tá no mudo, Beto. É. Você continua no mudo. Continuando mudo. Eu acho que agora foi, né? Agora foi. Agora foi, Agora né? foi. Obrigado, Rafa. Caio, pode seguir. Não, e aí complementando, né? A gente está falando de ataques maliciosos, né? Então, se você está sofrendo esse tipo de dado, você não só está tendo esse dado vazado para para uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, mas você está tendo esse dado vazado na internet como um todo, né?
Então, se são dados factíveis para o seu negócio, ele estando exposto é um pico, né? É uma exposição gigante para o seu negócio, é uma exposição de onde o Rafa mencionou em termos de dinheiro e prazo enorme, né? Então, o tempo de recuperação ele é grande também, né? Então, a gente não está somente se preocupando com o dinheiro o custo que você vai sofrer, mas também com a parte de otimização de negócio, né? E aí, seguindo a parte de backup aí, acho que sumarizando, né? Tanto backup como disaster recovery, uma otimização simplificada na nuvem, do qual a gente tem trabalhado, e disaster recovery para reduzir o tempo de recuperação. Mas acho até importante, passando aqui, a gente mencionar de dois pontos bem críticos do qual a gente viu recentemente, né? Não somente de backup e disaster recovery, mas falar um pouquinho de segmentação de mercado, com que rapidez, enfim, mas acho que essa parte é muito interessante, do qual a gente trouxe um report recentemente aí da CNN. Se quiser abordar essa parte aí, Júlia, acho até interessante. Eu acho que a gente comentou bastante já, a gente mencionou o impacto de um desastre natural no servidor, então assim, aqui a gente quis só dar uma pincelada para relembrar um pouco do que aconteceu esse ano. Então, no Rio Grande do Sul, diversos data centers foram afetados, mais de 25 sites de órgãos estaduais ficaram fora do ar por semanas, e não tinha uma previsão de volta. Então, o que a gente viu aqui na IBM foram muitas empresas que tinham os data centers on-prem, perguntando como que eles poderiam contornar essa situação. Só que foi um pouco do que a gente comentou. Às vezes, quando o desastre acontece, não tem um tempo hábil para a gente fazer essa recuperação. Então, eu acho que muito do que a gente está falando vai de encontro com uma estratégia preventiva. Então, é, a gente vê que os custos estimados de inatividade são gigantes, de 300k, 400k, isso por hora. Então, imagina para a empresa o quão doloroso é isso, porque no final do dia a gente também pensa muito na questão de custos e despesas. Então, eu acho que todas essas situações, elas trazem um alerta do tem coisas que a gente não está esperando, seria excelente se nunca acontecesse, mas podem acontecer. Então, teve o caso de desastres naturais no Rio Grande do Sul, o downtime cibernético, que foi uma coisa completamente diferente, mas que afetou o mundo e, consequentemente, o Brasil. A gente viu hospitais com sistemas atrasados, os aeroportos com uma gestão de reservas dificílima, pessoas, filas imensas ali, os bancos com indisponibilidade. E assim, afetou tudo? Às vezes não, porque muitas dessas empresas tinham uma estratégia de backup ou disaster recovery, mas as que não tinham sofreram e os impactos não se replicam somente para elas. A gente vê a população toda sendo afetada por esse downtime. Então, eu acho que muito do que a gente quis trazer aqui é essa mensagem de alerta de que muitas vezes a gente não está preparado, mas seria muito bom se a gente pudesse ter isso em mente sempre que for traçar uma estratégia de negócio. E aqui a gente comentou bastante de RPO e RTO, então o que eu queria que vocês gravassem é RPO, quantos dados você está disposto a perder. Então, o Cauê comentou que o backup é feito de 12 em 12 horas, você tem essa granularidade de 12 horas, ou seja, eu estou disposto a perder 12 horas dos meus dados. E às vezes está tudo bem, então, no setor educacional, às vezes você não precisa ter aquele dado sendo frequentemente alimentado, mas no setor bancário, com certeza você precisa disso. E quando a gente fala de RTO, que é o quanto tempo eu estou disposto a ter a minha operação fora do ar, é, é outra questão que a gente tem que levantar. E assim, todas as soluções que a gente está trazendo, elas têm diferentes granularidades. Então, eu posso ter uma solução que é o máximo RTO e o máximo RPO, uma solução que é intermediária. Então, assim, tudo que a gente está tratando aqui é sempre analisado de caso a caso, mas eu acho que essas são as duas principais perguntas que a gente tem que fazer ao tratar planejar uma estratégia de backup ou disaster recovery. E aqui a gente trouxe só um pouquinho de impactos financeiros
nesses downtimes. Então, é, 5.600 dólares por minuto, segundo o Gartner. Isso para algumas empresas é muito, para as outras pode não ser tanto, mas claro que isso vai de encontro com o tamanho dessa empresa e a quantidade de dados transacionados. Então, os impactos são a perda de receita, os danos à reputação, que o Rafa comentou bem, você perde a credibilidade, a confiabilidade, você não vai querer transacionar os dados com uma empresa que acontecem vazamentos, perdas, o cliente perde a confiança também na empresa que sofre um ataque desse. E apesar da gente saber que nem sempre é uma culpa da empresa, a gente não pode isentar a questão de despreparo e o que a gente poderia ter feito para mitigar ou evitar situações como essa. E eu acho que, assim, agora, antes da gente entrar um pouquinho em produto e explicar um pouquinho o que que a gente tem feito em questões mais práticas, eu acho que a gente tem que pensar que aqui a gente trabalha com clientes de diversos tamanhos. Então, a gente vai explorar um caso macro. Eu não sei quantos de vocês conhecem a IBM, mas a gente tem a família Power, que são computadores que são focados em alta performance, alta disponibilidade, alta segurança. E o que que é o sistema Power? Eh, Ele traz esses 3 pontos chaves, então dados críticos de alto volume, todos eles rodam muito bem e é um sistema muito performático, o que ajuda também na questão de sustentabilidade, quando você pensa que uma única máquina consegue rodar databases que às vezes você precisaria de 3, 4, 5 máquinas. Quando a gente pensa em preparo para receber inteligência artificial, todas essas coisas mais complexas que a gente está adotando, é um sistema muito bom, mas eu acho que o ponto não é a gente explorar muito sobre Power, mas como isso se aplica na estratégia de backup e EDR. Então, em 2019, a IBM ela trouxe a estratégia de a experiência Power dentro da nuvem, e assim surgiu o Power Virtual Server. Então, o que que a gente pode ver aqui? Vamos supor que a sua empresa tem uns databases gigantescos e eu preciso de uma máquina capaz de suportar isso. Como que eu vou ter essa garantia? Eu posso estar rodando tudo isso dentro do Virtual Server. A gente tem mais de 35 anos rodando Oracle Database. A gente consegue ver o incremento no ROI para sistemas SAPs, por exemplo, justamente pela alta performance dele. E eu acho que o mais legal de tudo isso é o consumo flexível e econômico. Por quê? Por ser um sistema em nuvem, a gente vai estar num consumo pay as you go, que é você paga o que você usa. Então, no caso de você precisar de um DR, você vai começar a pagar no momento que aquela máquina for ativada. Então, nesse momento, você vai ter ali o consumo e, consequentemente, um custo. Mas se você não precisar utilizar aquela máquina, você pode desligar um pouco ela, diminuir um pouco do que você está usando, e isso traz uma flexibilidade de custos, uma flexibilidade de operações, que eu acho que é muito legal o cliente ter em mente. E, além disso, a gente traz todas as questões de compliance e criptografia para esse sistema. E aí, eu acho que o Beto comentou bastante do custo, né, Beto? Que é importante a gente estar com isso em mente. Então, quais são as vantagens no Total Cost Ownership com o Power Virtual Server? Eu consigo ter uma redução de 44% no custo de hardware, até 50% de licenças reduzidas no custo de licenças, uma velocidade de processamento absurda e um ciclo de desenvolvimento acelerado. E se eu quero que vocês saiam daqui com uma mensagem sobre Power Virtual Server é performance, resiliência, disponibilidade e segurança. E com certeza isso é aplicado para a estratégia de disaster recovery e backup. Mas aí não é todo mundo que precisa de um supercomputador, né, Beto? Eu acho que Sim, uma coisa que muitas das pessoas que têm essa imagem da IBM, da gente ser uma empresa cara para grandes bancos, né? eu voltei E por causa disso, Júlia. Falar do custo contigo e você falou da culpa da empresa de quando acontece um incidente. Eu concordei totalmente com o que você falou, tá? legal. E eu acho que é importante a gente abordar esses pontos, porque muita gente tem essa impressão que é só coisas grandes e a gente não consegue trabalhar com atendendo clientes um pouco menores. Mas assim,
eu não sei, você usa o Office 365, né, Beto? Eu acho que não tem empresa que não use sistemas como esse atualmente. Mas quantas vezes você faz um backup daquele Excel que você estava trabalhando semana passada, e aí na hora que você precisa, você perdeu e fica louco atrás da informação. Deixa pra lá, Júlia, eu não vou nem falar não, tá? Mas realmente, E é isso, né, gente? Eu acho que muitas das empresas a gente tem sistemas que a gente utiliza tão diariamente, tá tão na nossa rotina, mas a gente não tem esse planejamento de backup, de quando que eu vou precisar desse dado, e foi justamente pensando nisso que a IBM trouxe uma oferta que eu acho sensacional, que é o backup do M365. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a Microsoft, ela não se responsabiliza pelo backup desses dados. Eles fazem uma retenção de até 14 dias, mas depois desses 14 dias, eles só se responsabilizam pelo funcionamento ali do seu software. Então, não adianta chorar pelo leite derramado, né? E foi pensando mais, nisso que a. mais uma vez a pessoa vai se preocupar quando perder o arquivo só, né? Não vai se preocupar antes. Exato. Então, a gente desenvolveu uma solução que é uma tríade. A gente junta o pacote Office, a cloud da IBM com o sistema Vim e a nCloud, que é uma parceira nossa, para a gente desenvolver uma verdadeira solução SaaS de cloud para backup do M365. E sobre isso, não é somente um Excel, não é somente o e-mail, é o pacote inteiro do seu Office, com uma acessibilidade muito fácil, é muito intuitivo usar, e eu acho que é uma porta de entrada para as empresas de pequeno, médio, grande porte nesse mundo de backup. Então, a gente vai estar se aproveitando da tecnologia de armazenamento da IBM, o nível de criptografia militar, então, questões de compliance não vão passar despercebidas, e eu acho que aqui no Brasil é muito legal a gente ressaltar isso, por exemplo, o setor de saúde precisa ter um armazenamento dos dados de até 20 anos. Não sei quantas empresas têm essa noção. Tem as informações de cunho pessoal que precisam ser armazenadas em data centers do Brasil. Então, é, o Cauê mencionou um pouco que a gente tem 3 data centers aqui em São Paulo, e eu acho que isso é mais um incentivo do porquê a gente está tão bem posicionado nesse sentido. E assim, é, essa oferta é armazenamento ilimitado, cobrado por usuário, e você pode escolher entre 1, 3, 5 até 25 anos de retenção, que está de acordo com os compliances e o LGPD aqui no Brasil. Então, você vai falar, tenho 10 funcionários, a gente consegue te atender. Putz, legal. Tenho 50 mil funcionários, a gente também consegue te atender. E assim, pagamento por licença ativa no mês. Então, se no mês eu tenho 30 funcionários, no mês seguinte eu cresci e tenho 40, a gente consegue fazer essa escalabilidade muito fácil e, e um preço fixo, né? Que eu acho que traz essa previsibilidade para a empresa também. E eu faço um convite para todo mundo dar uma passadinha depois no site da IBM para dar uma olhada, porque é uma oferta que eu acho que vale a pena e muita gente não está sabendo dessa responsabilidade que a Microsoft não tem e que a gente está proporcionando aqui para os nossos Legal. clientes. Muito bom, muito bom. Legal, e aí acho que fazendo, né, um comparativo com o que a Júlia trouxe ali, por exemplo, a gente tem diferentes soluções, né, para backup, para disaster recovery, mas acho que o que é muito importante mencionar, né, que a solução, por exemplo, de backup M365, ela pode ser endereçada para uma empresa de porte completamente pequeno, né? Então, acho que a vertente, né, que a IBM trabalha atualmente não é somente com clientes de porte grande e médio. A IBM, ela foi feita para trabalhar, na IBM Cloud, a IBM como um todo, ela foi feita para trabalhar para o cliente, né? Então, quando a gente oferece uma solução como essa, que ela é completamente acessível e ela consegue endereçar, né, o que você enfrenta no final do dia, vai muito de encontro da forma que a gente tem se posicionado para atender o mercado, né? E aí também falando um pouquinho de solução de armazenamento ali de backup, que a gente tem o COS, né? Que é o Cloud Object Storage, que é o nosso armazenamento em nuvem. Então, dentro do COS, a gente tem diferentes tipos de file, né? Diferentes tipos de armazenamento, na verdade. A gente tem o armazenamento em bloco, a gente tem o armazenamento em arquivo e o armazenamento objeto. E são diferentes tipos de armazenamento, do qual a gente pode sentar e ter um entendimento de qual vai abranger mais a sua necessidade, né?
se é um armazenamento mais rápido, se é um armazenamento mais rotativo, né? E aí o Object Storage, por exemplo, ele suporta formatos abertos 10 para IA, baixo custo, a gente está falando de durabilidade, enfim. Então, acho que endereçando essa parte de COS, né, da forma que a gente tem passado, acho que está passando, virando a página aqui, falando um pouquinho de COS, a gente vai entrar em diferentes tiers, né, onde a gente tem, por exemplo, o Standard, o Vault e o Code Vault, que são basicamente, né, falando um pouquinho de tempo, time zone, né, o Standard, por exemplo, a gente endereça para um cliente onde ele tem um acesso frequente dos dados. Então, se a gente estiver falando de uma universidade, talvez não seja o melhor o cenário ideal para ele, né? E o Vault, por exemplo, quando você tem um menor acesso desses dados, são dados que você pesquisa de universidade, que você pode congelar e voltar depois de 10, 15 anos. E aí, mais deep, o Cold Vault, né, que é o acesso mínimo dos dados, você praticamente não vai acessar, enfim. E aí, a gente tem o Object Storage Smart também, que é um Smart Tier, né, uma camada inteligente, onde ela vai realizar um entendimento, né, a partir de algoritmos para endereçar qual camada você deveria estar, né? Se passou de 30 dias, você não tem utilizado, então vamos fazer retenção depois de 90 dias. E aí, consequentemente. Então, acho que assim, endereçando as plays, a IBM Cloud como um todo, ela tem um portfólio robusto para atender todas essas necessidades, atender todo esse segmento de mercado, seja um cliente médio, pequeno, ou grande, né? Para no final do dia a gente abranger e realizar esse fit, né, com o cliente. Acho que virando a página, né, saindo um pouquinho da parte de soluções, acho que uma parte mais de aplicabilidade de negócio que a IBM, né, tem endereçado de certa forma, acho que é bem importante a gente trazer o Abreu da Intercompany aqui para mostrar um caso de sucesso, um caso público que a gente tem com a CISP, né, a Central de Informação de São Paulo. E aí acho que eu passo até a palavra para o Abreu para ele mostrar um pouquinho desse caso, abordar um pouquinho desse caso aí conosco. Beleza, Cauê. Beto, falar um pouquinho aqui de um caso bacana que foi a CISP para a gente, tá? Que mostram que a parte de segurança e disponibilidade ele vai um pouco além da solução tecnológica, né? A gente falou muito de solução tecnológica e tal, mas o trabalho com o cliente, né, no dia a dia, ele é um trabalho muito consultivo, então a parceria com o cliente é muito importante nesse ponto, tá? Porque essa parte de tecnologia, ela começa como antes? Um levantamento com o cliente, sentar com o cliente, entender o que impacta no negócio dele, fazer uma análise de risco, né, do negócio, tentar com o cliente criar um plano de disaster recovery, tá? Como para que você possa segmentar, como a Júlia colocou bem, quais são as aplicações que têm uma necessidade mais crítica, quais são as aplicações de necessidade menos crítica, qual RPO que aquele meu sistema ele está preparado para atender. Será que ele consegue ficar 2 horas com perda de dados? Será que ele consegue ficar 3 horas parado? Então, esse trabalho consultivo que a gente faz junto com os clientes, de fazer uma análise de impacto, entender qual que é o plano de desastre. Não adianta também ele ter um ambiente de DR, um ambiente de alta disponibilidade, mas ele não sabe o que faz depois que tem um desastre. Então ele tem que saber o que vai fazer. Será que eu vou ativar o servidor A, servidor B, servidor C? Quando que eu o que eu preciso estar conectado? Qual a minha interdependência entre os sistemas? Então, essa análise consultiva, de planejamento, ela vai te guiar para quê? Para que você defina quais são os seus sistemas críticos, qual é o teu RPO, qual é o teu RTO, para quê? Você, em cima desse desenho, aí você começa a pensar nas soluções que nós temos aí, né, diversas na IBM, tá? Tem desde uma solução simples, mais barata, porém que tem um RTO e um RPO mais dilatado, que é um backup off-site, que você pode ter teu on-premise lá funcionando normalmente, mas você salva teus dados fora, porque aí você garante, né, uma recuperação. Você cria também uma camada de imutabilidade, se você quiser, então você garante um ataque cibernético que também vai estar segurado, porém você vai ter que criar todo o ambiente, você vai ter que
montar os dados e restaurar, tá? Você provavelmente vai perder um pouco de dados e você, no final do dia, vai ter um tempo maior de, de recuperação, tá? E isso tem um preço menor. Agora, eu preciso ter mais. O impacto para o negócio ficar parado ou perder dados é muito grande, que foi o caso da CISP. Eles trabalham com vários clientes online que têm consultas de crédito, então eles não poderiam ter tanta resiliência se é um RTO e um RPO maior. Então, a solução que nós trabalhamos junto com ele foi o quê? Mandar esse ambiente para uma nuvem IBM, tá? Que tem uma alta escalabilidade, que tem um tempo de resposta muito grande, que com benefício eles ganharam também performance, tá? E a nuvem te proporciona isso, né? Uma escalabilidade, como o pessoal fala, pay as you go. Então, em alguns momentos que eles precisavam de uma performance maior, eles sobem, desce. E também criamos uma solução de DR em que, apesar de ele estar na nuvem IBM, ele tem outro local que está o ambiente de DR dele, só que de uma forma rápida, que ele consegue ter um RPO e um RTO muito rápido, tá? Para o negócio deles, eles precisam estar muito rápido. Então, se parar minha máquina de produção principal, eu consigo rapidamente, sem perda de dados, subir a outra máquina e atender o negócio dele, tá? Então, a CISP foi um case bacana que a gente fez em parceria com a IBM, com a parceria com a própria CISP, que até a Intercompany ganhou prêmios mundiais na IBM como uma referência, tá? Porque nós fizemos todo o levantamento com o cliente. Não adianta simplesmente jogar tecnologia sem entender o negócio. Então, nós temos que entender o negócio, entender qual é a resiliência desse negócio, para quê? Para que no final das contas a gente tenha um melhor custo-benefício tecnológico para atender o cliente. Não adianta eu vir com a solução que vão custar uma fortuna e não é sustentável na linha do tempo, tá? Então, assim, foi um bacana. Eu vou passar aqui, tá, pessoal? O Beto, eu vou te passar, e aí tu coloca no chat o link desse case aí para quem quiser depois entrar Legal. e dar uma pesquisada um pouquinho mais, tá? E aí, E, qualquer dúvida, a gente passa aí sobre esse case, é um case bem bacana. e acho que é muito legal mostrar um caso prático, ver palpável, né, Exatamente. onde foi usada, a dor, o que causou. Putz, sensacional. Maravilhoso. Vou botar no chat, mas, pessoal, está com o tempo bem curto. Tem E, muita pergunta chegando e eu selecionei uma aqui que eu acho que não podia passar sem fazer, tá? Aí fique à vontade, não sei se o Rafa ou o Cauê pode responder assim. Veio do Silas, tá bom? Obrigado pela participação. Qual a importância de realizar simulações e testes para recuperação de desastres, né? E se tem algum foco em melhoria? Legal a pergunta, eu gostei. Vocês querem dar um pitaco? Não, com certeza. Obrigado aí, Silas, pela pergunta. E acho que, assim, para endereçar isso daí, a gente fala de uma estratégia do qual você tem que precaver, né, para o seu negócio, mas realizar testes é muito importante, porque, de certa forma, você vai estar preparado, né? Então, tem toda uma equipe, e acho que é uma estratégia muito importante, não somente de ter a solução, mas é uma estratégia que, por exemplo, permite você identificar falhas potenciais nos sistemas, e na estratégia de resposta também, e proporcionando, né, um cenário onde você vai ter uma simulação de desastre, e, consequentemente, vai ser mais ágil, você vai estar mais preparado para fomentar isso daí, né? Então, vai muito de encontro do que a gente tem abordado, né? E a gente vê muitos clientes que ah, não têm endereçado, mas por outro lado a gente vê clientes que têm realizado esses testes. E assim, eu diria que é algo muito crítico, é muito importante, porque você está preparado, né? Você realiza esse teste, né? E você consequentemente vai ser mais ágil, você vai saber agir rapidamente em situações reais, porque você já fez esse teste aí na sua casa. E aí, trazendo uma abertura de cloud, né? Quando a gente traz isso daí para uma realidade de cloud, como o Abreu mencionou, a gente está falando de um ambiente mais elástico, né? Um ambiente mais escalável. A gente está falando de um ambiente com uma alta performance, um ambiente resiliente, com alta disponibilidade. Então, acho que assim, para fechar, legal é trazer a visão de como a IBM Cloud tem endereçado, mas a IBM Cloud ela trabalha nesses segmentos, né? Se você precisa escalar, se você precisa subir, a gente consegue fazer isso daí automaticamente com os nossos servidores potentes, performáticos e, consequentemente, endereçar todas essas plays, né? Todas essas segmentações que a gente tem visto no mercado. Então, obrigado aí novamente pela pergunta. Acho que responde, né, Beto, Sim, com certeza. de acordo com que a estratégia que a gente tem fomentado, né?
Muito bom. Pessoal, tem muitas outras perguntas, a gente vai respondendo vocês por e-mail, vai entrando em contato com vocês. Pessoal, agora eu quero agradecer a participação de todos. Antes disso, o webinar foi gravado, vocês vão receber o link com a gravação do evento, tá bom? Então, quero agradecer primeiro a Júlia. Júlia, obrigado pelo teu tempo, pela participação. Vamos falar mais vezes aí, tá bom? Que agradeço, Beto. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Cauê, brigadão pelo teu tempo também. Feliz de estar dividindo essa tela contigo aqui. Legal, muito obrigado, Beto, aí, por ter conduzido conosco e também por todo o público, né, que está assistindo aqui, podendo acompanhar um pouquinho da mensagem, né? Acho muito legal e agradecer aí a Intercompany também por ter feito isso daí acontecer e estar presente aqui conosco. Rafa, brigadão pelo teu tempo. Espero te trazer mais projetos legais. Eu quero, na próxima, comentar quando nós entramos numa reunião em mandarim. Tivemos que rebolar para fazer a reunião, então vai para um outro dia isso. Tá em mute, Rafa. Esse foi um desafio interessante, eu diria. Eu que agradeço aí a parceria de sempre, foi um prazer estar com vocês e bater esse papo aí de valor, né? Então, show de bola. Legal, legal. Marcelo Abreu, obrigado pela participação. Você que já é da casa, já é o segundo que a gente faz junto. Obrigadão, orgulho estar contigo aqui, tá? Cara, agradeço vocês, agradeço o pessoal que entrou aí numa manhã, né? Essa manhã meio chuvosa, meio sol, tá meio maluco o tempo. E é um papo muito extenso, né, Beto? Então a gente tem muita coisa aí, pessoal, façam as perguntas, coloquem, a gente responde na medida do possível, tá? Entendam que tecnologia é importante, mas além da tecnologia, você precisa entender o negócio e precisa realmente de alguém que te ajude a entender e criar esse cenário para a gente embarcar a tecnologia e gerar segurança dentro de um custo que seja razoável para o negócio. É verdade. Apertamos Obrigado, uma hora um assunto gigantesco, né? Então, pessoal, quero agradecer a Intercompany por mais essa oportunidade de apresentar com vocês esse capítulo. Vamos colocar na tela os nossos contatos, então fiquem à vontade de conectar com a gente no LinkedIn, nas redes sociais, o LinkedIn também da Intercompany, da IBM. Esperamos o contato de vocês e nos vemos no próximo capítulo. Até lá, pessoal. Um abraço.